Aula 2, Teorias e abordagens da nação e do nacionalismo, Anthony Smith e John Breuer. Nesta segunda aula do curso, faremos um recorte abrupto no tempo. Passaremos do final do século XIX, início do século XX, para o final do século passado, na década de 1980, e vamos abordar dois especialistas nos temas da nação e do nacionalismo, que vão revisar as principais abordagens, então, predominantes sobre essas questões e vão tomar posições divergentes em relação à literatura, da qual ambos, como eu mencionei, fazem parte como figuras de destaque. São dois autores radicados na Inglaterra, o inglês John Breuer, professor em Manchester, e Anthony Smith, importante sociólogo, falecido há pouco tempo atrás. Ambos se destacaram no estudo das nações e do nacionalismo. Né? Os textos, né, estão incluídos nessa coletânea mapa da questão nacional, mas eu não vou abordá-los na ordem, eles estão em sequência, né, no volume, mas eu vou abordá-los na ordem inversa em que eles aparecem, começando pelo texto de Smith e depois passando ao de Breuer. Eu acho que essa ordem, em termos do encadeamento lógico da aula, é preferível à ordem em que aparece na coletânea. Não apenas porque o texto de Breuer parece ter sido escrito depois, né? Aparentemente foi publicado originalmente no início dos anos 90, ao passo que o de Smith de meados dos anos 80, né? São mais ou menos do mesmo período, mas porque eu acho que, logicamente, fica mais interessante na medida em que Smith aborda, né, a literatura que nós vimos na aula passada, né? Textos como os de Lord Acton, o Otto Bauer, né? Justamente da virada do século XIX para o século XX, ao passo que Breuer se concentra na bibliografia mais contemporânea, que Smith também discute. Nesse sentido, acho que o encadeamento, digamos, da ordem expositiva, pensando no conjunto do programa, fica mais interessante. Bom, então, sem mais delongas, entrando no texto, no primeiro texto, né, segundo na ordem da coletânea mapa da questão nacional, ele se intitula Nacionalismo e os Historiadores. Então, Anthony Smith procura refletir sobre o que os historiadores escreveram sobre a nação e o nacionalismo. Em primeiro lugar, ele lembra que o nacionalismo, historicamente, é muito dependente desta disciplina da história. Grande parte das ideias nacionalistas foram concebidas ou por historiadores, né, ou, digamos, apropriando-se de narrativas historiográficas, apropriando-se ou criando, inventando narrativas historiográficas, né, tanto em países como França, Alemanha, Inglaterra, né, a história foi fundamental, né, na construção do nacionalismo. Além disso, então, o nacionalismo ele tem um caráter historicista, digamos, né? Suas reivindicações, né, sempre se lastreiam em argumentos de natureza histórica. Além disso, dada a sua diversidade, sua grande diversidade ideológica, social, o fenômeno do nacionalismo é melhor abordado como um fenômeno histórico, inserindo, né, no tempo, de modo a entender as suas tão grandes, tão distintas, né, variedades.
Então, por esse motivo é interessante, né, por esses motivos todos, eles me afirmam, é interessante pensarmos o que os historiadores, né, têm escrito, né, sobre nações e nacionalismos. Bom, ele divide essa bibliografia que ele vai abordar, que não inclui apenas historiadores estricto sensu, ou seja, profissionais acadêmicos da disciplina de história, né, mas também autores de outras áreas das ciências sociais, ou ainda escritores políticos, né, pensando na história. Ele divide a literatura sobre nações e nacionalismos em 3 grandes períodos. Né? Ele enuncia essa tipologia logo de saída e retoma no final do ensaio. Um primeiro período que vai, grosso modo, de meados da segunda metade, né? Meados do século XIX até o início do século XX, até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial. Um segundo que abarca o período entre guerras, né? Anos 20 a 40, e um terceiro após a Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, no qual teria florescido, digamos, a bibliografia acadêmica mais especializada e sofisticada sobre essas questões. Então, partindo da primeira fase, Smith destaca autores como aqueles que vimos na primeira aula, Lord Acton e Otto Bauer, que ele cita expressamente, além de publicistas como o francês Ernest Renan, ou autores vinculados à tradição romântica, como o alemão Johannes Herder. Foram os primeiros, a, de alguma maneira, tentar, entre o final do século XVIII, ao longo do século XIX, digamos, teorizar sobre este fenômeno, então, tão recente, que eram as nações modernas, e, em especial, os movimentos e reivindicações nacionalistas. Alguns, como Herder e Renan, sobretudo o primeiro, eram expressamente simpáticos à nação do nacionalismo, né, ainda que a concebendo de maneiras muito distintas. Herder concebia a nação como uma comunidade de origem, uma comunidade étnica, cultural, com uma origem histórica comum, ao passo que Renan, mais afeito, evidentemente, à tradição francesa, herdada da Revolução de 1789, concebia a nação como, abre aspas, um plebiscito cotidiano, fecha aspas, um plebiscito de todos os dias, em que os membros de uma determinada comunidade política reafirmavam a sua vontade de viverem juntos. Há autores também abertamente antipáticos ao chamado princípio da nacionalidade, ou seja, a reivindicação de que as fronteiras políticas deveriam coincidir com as fronteiras culturais. No meu caso, de Lord Acton, que vimos na aula passada, que justamente com base na tradição Whig, britânica, em especial na obra de Edmund Burke, defendia os estados monárquicos multiétnicos e multinacionais como uma forma mais adequada ao governo moderado e representativo do que a tradição, sobretudo a tradição francesa, com a qual ele polemiza, justamente aquela legada pela Revolução, que associa o princípio da nacionalidade ao imperativo da soberania popular, como sendo justamente a forma mais perigosa e potencial, e com apelo potencialmente mais amplo de doutrina revolucionária, e desestabilizadora, tanto da ordem interna dos Estados europeus, como da ordem internacional. E, por fim, aborda a obra de Bauer, como um exemplo pioneiro de reflexão no interior do marxismo sobre as nações e nacionalismos, que procura justamente avançar o conceito de nação como uma comunhão ou comunidade de destino, associando o advento dessa comunidade de destino, como nós já vimos também, ao desenvolvimento do capitalismo,
né, o qual potencializaria esse desenvolvimento, né, mas, ao mesmo tempo, limitaria por conta da exploração, que é inerente, né, e defendia que o socialismo justamente poderia representar um aprofundamento e diversificação das comunidades nacionais, terminando por defender, em coincidência, curiosamente, com Acton, né, a estados multinacionais ou multiétnicos, como era o antigo Império Austro-Húngaro, no qual Bauer vivia, né, repensado como uma futura federação de nacionalidades autogovernadas. Né? Bom, a Primeira Guerra Mundial, né, a sua conclusão assistiu justamente ao desmoronamento de entidades como o antigo Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, também o czarista, ainda que a União Soviética, que restou da Revolução Russa, preservou por mais de 70 anos a estrutura de um grande Estado territorial multiétnico herdada, né, as fronteiras basicamente herdadas pelo czarismo, e fez triunfo, mas a Primeira Guerra fez triunfar no centro da Europa, no centro-leste da Europa, pela primeira vez o princípio das nacionalidades, com a fundação de novos estados nacionais, né, nas fronteiras destes antigos impérios. E é justamente nesse momento que surge uma segunda leva de estudos, como os de Carlton Hayes, ou Hans Kohn, entre outros autores, justamente preocupados com o advento das doutrinas e ideias nacionalistas, né? E nessa primeira geração de estudos acadêmicos, o que se vai afirmar claramente que, em consonância, de certa maneira, com o que de alguma maneira defendia Bauer, de que a nação é algo historicamente recente, e, ao contrário do que muitos nacionalistas afirmavam, não se perdia na poeira dos tempos. Né? Mas, mais do que isso, autores como Hayes ou Kohn defenderão que é o nacionalismo que engendra a nação e não o contrário, vão, por isso, se deter no perfil das ideologias nacionalistas e propor tipologias delas. Estes eram autores particularmente críticos do nacionalismo, tendência que irá prevalecer em grande parte da bibliografia sobre o tema nas décadas seguintes. É bom lembrar que este momento do entreguerras é um momento de afirmação de nacionalismos particularmente agressivos, como aqueles associados ao fascismo e ao nazismo, né, na Itália e na Alemanha, respectivamente, ou ao militarismo extremista japonês do Extremo Oriente, com as consequências consabidas, né, a Segunda Guerra Mundial, né, e o aniquilamento dos judeus, entre outros povos, né, no chamado Holocausto. Né, e o que reforçava entre autores tanto de filiação liberal como de filiação socialista, digamos, a ideia de que o nacionalismo era um mal, um problema a ser superado no pós-guerra. Esta é a perspectiva, por exemplo, do historiador inglês Edward Hewlett Carr, citado, né, também por Smith, que escreveu um fervente sobre o nacionalismo. Né, Hewlett Carr, que era um erudito, inclusive vinculado ao serviço diplomático britânico, tem obras importantes sobre a vida intelectual e cultural russa, no século XIX. E Carr, nesse texto, defende que o pós-guerra haveria uma era pós-nacional emergindo. Né? Teria uma era de triunfo dos nacionalismos, né? Digamos, desde o meados do século XIX, culminando os nacionalismos agressivos, né, do entreguerras, e o pós-Segunda Guerra Mundial viria uma era pós-nacional, né, com a emergência de uma maior cooperação, etc., no plano internacional. Né. Não foi isso que aconteceu, né,
sabemos, e o pós-guerra, ainda que tenha visto a formação de instituições internacionais novas, ou, se não novas, um reforço ou reformulação de algumas pré-existentes. Então, no lugar da antiga Liga das Nações, que, aliás, não por acaso tinha esse nome, se criam as Nações Unidas, a ONU, entre outras instituições multilaterais. Também é uma época de expansão das reivindicações nacionalistas pelo mundo, em particular pela Ásia e pela África, com os movimentos de descolonização desses continentes, de fim dos grandes impérios coloniais europeus, onde temos como colonialismo, o neocolonialismo, passam a ganhar grande importância no cenário da Guerra Fria. Nesse sentido, floresce uma segunda onda, uma terceira, melhor dizendo, onda da literatura sobre nações e nacionalismos, começando por trabalhos dos anos 50 e 60, como os de J.L. Talmon ou Elie Kedourie, que eram trabalhos em grande medida filiados à mesma tradição de Lord Acton, liberal conservadora, né? E assim como os estudos do pré-Segunda Guerra Mundial tendiam a se concentrar no advento das doutrinas ou ideias nacionalistas e na crítica destas ideias, né? No caso de Kedourie, que era um judeu iraquiano imigrado, radicado na Grã-Bretanha, há também a preocupação de tentar explicar o advento do nacionalismo, vinculando a desagregação das antigas comunidades camponesas, dos antigos reinos dinásticos, né, das antigas comunidades religiosas, sobretudo a desagregação dos corpos intermediários que vinculavam as comunidades locais, os indivíduos que dela faziam parte, às estruturas do Estado, né? Nesse sentido, o nacionalismo seria uma resposta, inclusive, às crises de identidade, né, ensejadas por esses processos impulsionados pela modernidade, o que não deixa de estar em consonância com o modo de pensar de Acton cerca de um século antes, né? Outro autor que vai em linha semelhante é o historiador Hugh Seaton Watson, um historiador britânico citado por Smith em seu livro Nations and States. Bom, mais adiante, nos anos 60, 70, né, floresceriam outros, seriam publicados outros trabalhos acadêmicos importantes, notadamente os de Miroslav Roch, né, e Ernest Gellner, dois autores tchecos, um escrevendo em Praga e o outro exilado na Grã-Bretanha, preocupados com o advento das nações, dos nacionalismos na Europa moderna, né, mas que davam explicações diferentes para esses processos. O estudo de Roch é um estudo comparado, né, em que ele procura associar grupos, digamos, a mobilização de determinados grupos né, em termos mais propriamente políticos, né, sobretudo nas pequenas nacionalidades europeias, como os próprios tchecos, por exemplo, ao passo que Gellner, também pensando em grande medida em casos europeus, mas também incorporando na sua reflexão os novos nacionalismos africanos e asiáticos, vai propor uma teoria, uma espécie de uma teoria sociológica mais geral sobre o tema, que nós veremos na próxima aula, em que o autor sugere que o nacionalismo seria um produto, uma resposta à modernização, em particular ao advento de estados, a burocracias estatais modernas, uma divisão mais sofisticada do trabalho e, sobretudo, a necessidade da educação e o letramento em massa. Né? Veremos um pouco mais aprofundadamente essa abordagem no texto de Breuil, que é mais simpático a ela, até certo, ainda que tenha determinadas ressalvas e críticas. Né? Smith chega a abordar ainda o trabalho, então recente,
de Benedict Anderson. Tanto Gellner como Anderson eram autores que haviam escrito recentemente, né? Os dois livros, né? Nations and Nationalisms, de Gellner, e o livro de Anderson, Comunidades Imaginadas, são do mesmo ano, 1983. Né? Que são obras que pertencem claramente ao que Smith denomina um paradigma modernista, que tenderia a prevalecer na literatura sobre nações e nacionalismo. O que seria o paradigma modernista? Justamente a ideia de que as nações, assim como o nacionalismo, são eminentemente modernos. Teriam surgido recentemente e, nesse sentido, fabricariam ou inventariam as suas próprias tradições. Aliás, Invenção das Tradições é o título de uma coletânea organizada por Eric Hobsbawm e Terence Ranger, né, sobre a qual Smith se detém de maneira razoavelmente detida em seu ensaio, justamente porque reúne uma série de historiadores, né, organizada, inclusive, por um dos historiadores britânicos mais eminentes, então, né, Hobsbawm. Também veremos alguns textos dele ao longo do curso, em torno da ideia de que as tradições, em especial as tradições nacionais, são inventadas. Então, há vários exemplos, né, dados em diferentes contribuições à coletânea, como, por exemplo, certos mitos, tradições, festivais, ou obras literárias caras ao nacionalismo galês, ou escocês, ou irlandês, né, para dar 3 exemplos das Ilhas Britânicas, ao invés de serem, né, muito antigas ou datarem de tempos imemoriais, como muitos dos nacionalistas creem, eram recentíssimas, haviam sido criadas entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do século XIX. Né? O que não significa necessariamente, né, um esforço de mentira, né, de farsa ou algo do tipo, mas uma fabricação ou invenção mais ou menos intencional, no sentido de fundamentar na história comunidades culturais e políticas relativamente novas. Né? Esta é um pouco a ideia de invenção das tradições, o que, segundo Smith, se aproxima da ideia de imaginação como concebida no texto de Anderson, né? Justamente a ideia de que as comunidades nacionais, assim como todas as comunidades de modo mais geral, são imaginadas, né? São projeções, né? Uma vez que nós não temos contato com a imensa maioria dos nossos compatriotas, né? De laços, né, políticos e culturais forjados por meio de uma certa concepção do tempo, né, uma concepção cronológica, homogênea e vazia do tempo, e viabilizadas pela confluência de, por um lado, do advento das burocracias estatais, a desagregação do antigo regime, né, dinástico e religioso, o surgimento de um capitalismo de imprensa, né, o print capitalism, né, na tradução brasileira se fala em capitalismo editorial, e a diversidade linguística, né, como bases dessa imaginação nacional. Né? Veremos isso também mais em detalhes quando explorarmos o argumento de Anderson daqui a algumas aulas. Porém, Smith coloca uma ressalva e procura apresentar um ponto de vista distinto, né, daqueles defendidos por esse heterogêneo conjunto de autores, como Gellner, Anderson, Hobsbawm, entre outros. Né? Ele diz, olha, o nacionalismo, como movimento político ideológico, os nacionalismos são, de fato, recentes. Porém, né, os complexos de mitos, símbolos e tradições aos quais o nacionalismo apela, né, ou que ele
reorganiza, reconstitui, né, não são tão recentes assim. Pelo contrário, são até muito antigos, em muitos casos. Ou seja, o nacionalismo pode ser recente. As etnias, com base nas quais o nacionalismo se constrói, se edifica, não. E aqui, Smith está adiantando a sua própria posição, que ele defendeu em diversos trabalhos, desde os anos 1970, Teorias do Nacionalismo, por exemplo, que é um livro do início da década de 70, ou então, bastante recente, as origens étnicas das nações, The Ethnical Roots of Nations, foi publicado em 1986, né, e é a sua principal obra sobre o tema, em que ele procura apresentar uma posição intermediária entre o que ele chama de um argumento primordialista, que é, em geral, típico das ideologias e ideólogos nacionalistas, de que as nações sempre estiveram aí, e o argumento que ele chama de o paradigma que ele chama de modernista, né? Ele apresenta um terceiro caminho, né, que é o que ele chama de perennialismo. Você teria grandes tradições étnicas, algumas datando de séculos ou milênios, construídas em torno de impérios dinásticos, aristocracias ou grandes religiões, que teriam sedimentado ao longo do tempo, né, complexos simbólicos, aquilo que a gente chama de etnossimbolismo, né? Então, de fato, a etnia aqui não tem nada a ver com origem biológica ou raça, nada do tipo, mas sim com conjuntos de, mais uma vez, mitos, né, símbolos e tradições, né, um sentimento de pertença cultural compartilhado, e que, nas condições da modernidade, teriam sido reapropriados, ressignificados e retrabalhados pelos nacionalismos, a novidade estando na unidade política, jurídica, econômica fornecida pelo Estado Nacional. Então, nesse sentido, Smith procura, né, terminar o seu texto defendendo este terceiro paradigma como sendo mais interessante para pensar as relações entre a nação e a história, para flagrar tanto as descontinuidades, que ele não nega, como também as continuidades com períodos pré-modernos, como a Idade Média ou mesmo a Antiguidade, que ele procura, né, enfatizar justamente para mostrar como haveria certos grupos étnicos que não se conformariam modernamente em nações e outros que sim, né? E há certas nações que têm raízes, né, em grupos étnicos, às vezes com uma história muito antiga. Caso, por exemplo, dos chineses, né, no Extremo Oriente, ou de alguns dos estados nacionais europeus contemporâneos. Né? Bom, este, em síntese, seria o argumento apresentado por Smith, né, que procura justamente dialogar com alguns autores que dariam base a essas afirmações, como, por exemplo, Armstrong, no seu livro sobre a influência das grandes religiões na Idade Média na conformação dos sentimentos de pertencimento étnico, entre outros, né? E nos seus próprios trabalhos, como os que eu citei anteriormente. Poderia ainda citar um trabalho posterior à escrita deste ensaio, em que ele volta a revisar a literatura sobre nações e nacionalismos, posicionando-se em relação a ela, que é o livro Nationalism and Modernism, de 1998. Bom, passando ao argumento de Breuil, que, como nós vamos ver, vai na direção contrária, né? Primeiro, ele procura discutir qual seria a conveniência de estabelecer teorias sobre a nação e o nacionalismo, né? Sobre teorias em geral, né? Bom, a teoria tem que dar conta da diversidade histórica, né,
e, nesse sentido, tem que aderir a ela. Ou seja, uma teoria que não dá conta de explicar a história, ela é inútil, né? Ao mesmo tempo, né, aludir à história de maneira, digamos, puramente factual, sem uma síntese teórica, também não nos leva a lugar nenhum. Então, ele procura situar nesse ponto de encontro entre as teorizações mais gerais, né, os generalizantes, e a história. Né? Em segundo lugar, então, ele diz que uma teoria, portanto, deve ser capaz, uma teoria de qualquer coisa, deve ser capaz de passar pelo teste digamos, do crivo empírico, né? Da pesquisa histórica. Bom, partindo destes postulados iniciais, o autor procura definir alguns termos, como nação e nacionalismo. Em particular, o nacionalismo. E aqui ele deixa de lado uma distinção muito comum, ou seja, deve ter visto em vários lugares, entre patriotismo e nacionalismo. Vocês devem ter visto já várias pessoas tentando distinguir. Não, eu sou patriota, não sou nacionalista, ou coisas que valem. Mas, olha, na verdade, essa é uma distinção, segundo ele, analiticamente inútil ou pouco útil, na medida em que ela é uma distinção mais valorativa. Né? Via de regra, você tende a considerar o patriotismo algo e o nacionalismo algo negativo, mas, enfim, o fato é que, para os efeitos da análise dele, não há muita distinção entre uma coisa e outra. Vamos ver com Hobsbawm que, em termos históricos, é possível, talvez, estabelecer algumas nuances aí, mas isso veremos daqui a algumas aulas. Em todo caso, o autor afirma o seguinte: o nacionalismo se define em torno de 3 eixos, basicamente. O nacionalismo como doutrina, ou ideia, o nacionalismo como política e como sentimento nacional. Então, você tem um corpo de ideias, discursos, ideologias, né, que digamos, tem como elemento comum a reivindicação da nação, né, ou de que as fronteiras culturais e políticas deveriam, de alguma maneira, coincidir, né, ou seja, de que haveria determinados grupos culturais baseados em identificações bastante variáveis, né, que seriam que definiriam um laço de pertencimento que estabeleceria a nação. Segundo, este grupo, digamos, esse laço de pertencimento deveria ter uma lealdade superior a todos os demais. E terceiro, as nações deveriam ser politicamente autônomas, de preferência independentes. Quarto, por meio da criação de estados próprios. Mas dentro deste espectro das doutrinas nacionalistas haveria variedades muito grandes, nacionalismos liberais, nacionalismos conservadores, fascistas, socialistas e por aí vai. O nacionalismo também seria uma política, justamente a criação de movimentos, seja de elites ou de massas, ou combinações de ambos, procurariam se mobilizar para atingir os objetivos nacionalistas anteriormente expressos. E terceiro, o nacionalismo também é um conjunto de sentimentos, justamente o sentimento de pertença à nação, que pode ser um sentimento muito difundido e arraigado, pode não ser. E o que ele procura mostrar é que nem sempre sentimentos nacionais, mesmo que fortes, dão origens a movimentos nacionalistas, e nem sempre movimentos nacionalistas, ou doutrinas nacionalistas, digamos, enraizam, né, ou geram uma identificação de massas efetiva com a nação. Então, é preciso separar analiticamente essas dimensões. Segundo ele, a maior parte da literatura se colocaria ou no primeiro polo, o estudo das doutrinas, ideias, ideologias nacionalistas, então autores como Carlton Hayes, Hans Kohn, Talmud, Keduri, né? Como outros, justamente, que
se colocando no polo do advento de sentimentos, né, nacionais, de maneiras diferentes, como, por exemplo, seria o caso de Guel, né, que estudaria as bases sociais e sociológicas digamos, não só do surgimento, mas da disseminação desses sentimentos. Ou então, ainda, abordagens de caráter mais psicológico, psicossociológico e por aí vai. Ele procura argumentar que ambas as soluções não são satisfatórias e que há o caminho mais promissor, que é o que ele mesmo adota em trabalhos como Nationalism and the State, né, que ele cita mais ao final do ensaio, seria o mais interessante. Né? Mas, antes disso, ele procura entrar na querela, na celeuma, sobre a modernidade ou não das nações e dos nacionalismos. Né? O problema, digamos, da antiguidade ou não das nações é que ele está claramente polemizando com Anthony Smith, quem ele cita algumas vezes. Né? Então, ele retoma a questão do primordialismo, né, da maioria dos créditos nacionalistas, a afirmação de uma antiguidade imemorial da nação, que ele descarta, né, como justamente algo inventado ou criado, mas ele enfrenta também o problema do perennialismo de Smith e procura dizer que, ainda que tenha alguns achados interessantes, no sentido da transformação de certas etnias mais antigas em nações modernas, ele procura mostrar que essa abordagem não é tão frutífera, na medida em que a relação entre esses complexos simbólicos, né, o etnosimbólicos, e o advento do nacionalismo, como o próprio Smith reconhece, não é necessário, ou seja, não é todo o grupo étnico ou etnia que dá origem a movimentos nacionalistas ou a comunidades nacionais. Nesse sentido, justamente o grande tema é a relação ou a recriação desses complexos em termos propriamente modernos, né? Como enfatiza Breuer, se Smith reconhece que a novidade está na unidade jurídica, política e econômica, né, dos grupos étnicos, ora, é justamente essa novidade que constitui o interesse do nacionalismo e, portanto, deve ser o foco do pesquisador. Né? Até porque, justamente, o seu próprio interlocutor reconhece, né, muitos destes complexos sofisticados, não, digamos, etnosimbólicos, não deram origens a nações, ou só o fizeram muito recentemente. Né? Então, justamente, ficar buscando as origens medievais, ou mesmo antigas, né, as raízes étnicas medievais ou mais antigas das nações, não levaria ninguém muito longe, segundo Breuer. Portanto, ele se radica claramente, muito claramente, dentro do paradigma modernista. Nesse ponto, se aproximando de Gellner e Anderson, quem ele vai criticar mais adiante. Antes disso, ele procura também refutar duas abordagens, segundo ele, muito difundidas sobre as nações do nacionalismo, um conjunto que ele chama de abordagens funcionalistas e outro que ele chama de abordagens narrativas. As funcionalistas são aquelas que procurariam explicar o advento do nacionalismo em função justamente do seu papel, da sua função em relação a alguma causa anterior. Né? Seja ela dar resposta à crise de identidade, né, as crises de identidade dos indivíduos com a desagregação das comunidades pré-modernas, como em Keduri, ou, né, algumas explicações marxistas, né, que, segundo ele, tentariam atrelar o advento dos nacionalismos ao interesse burguês. Né? Em ambos os casos, ele diz, o
problema não está na função, porque essa função não é óbvia. Ou seja, assim como outras estruturas culturais poderiam dar resposta às crises de identidade individuais ou coletivas, né, a ideologia burguesa poderia se apresentar, como efetivamente foi muitas vezes o caso, sob outras formas que não o nacionalismo, né? E o nacionalismo esteve muitas vezes vinculado a outras classes. Portanto, né, se podemos efetivamente vincular, né, o nacionalismo tanto ao problema da crise das identidades do mundo moderno, como ao problema do advento do capitalismo, a explicação é mais complexa, segundo ele, do que uma explicação em termos de causas e efeitos de tipo funcional ou funcionalista, né? Devendo ser buscada numa chave mais estrutural ou estruturalista que vincule nacionalismo e modernidade. No que diz respeito às narrativas, né, Burley diz que ela é uma forma conveniente para muitos historiadores darem conta do advento dos nacionalismos, estudando suas próprias narrativas sem procurar teorizá-los de maneira mais sistemática, né? Segundo ele, as narrativas funcionam mais ou menos sempre da mesma maneira, né? Tem um período pré-nacional, onde instâncias políticas, institucionais e culturais anteriores entram em crise e passam a obstaculizar o advento das nações modernas, que, nesse sentido, dão origem a movimentos nacionalistas que passam a reivindicar sua independência, unificação, etc. Ele dá um exemplo com base na história alemã, né, como se costuma narrar a história da unificação alemã a partir da desagregação do Sacro Império Romano-Germânico, das guerras napoleônicas, passando pela União Aduaneira, dos Overheim, chegando à unificação bismarckiana. Ele diz, olha, o problema é que essas narrativas, que são muito comuns, inclusive, nas historiografias nacionalistas, elas tomam, né, o que deveria ser explicado por explicação, ou seja, elas partem de uma série de pressupostos não declarados e não examinados. E esse tipo de narrativa pode ser reproduzido com frequência, ad nauseam, né? Ele mesmo diz, agora, né, no final dos anos 80 e 90, se está gerando esse mesmo tipo de narrativa em relação ao fim da União Soviética, né? Como um império, uma herança de impérios multiétnicos que estavam obstaculizando o desenvolvimento das nacionalidades da Europa Oriental, da Ásia Central, assim por diante. Né? Isso diz pouco, né? Porque justamente pressupõe aquilo que justamente se deve explicar. Bom, então, ele entra em cheio, depois de refutar essas duas formas de explicação, o que ele chama de uma análise estrutural modernista, ou seja, qual a relação estrutural entre o advento dos nacionalismos e a modernidade, né? E aqui ele examina criticamente duas leituras, a de Gellner, pela qual ele parece ter mais simpatia, ainda que algumas ressalvas, e a de Anderson, né? No caso de Anderson, ele critica a ênfase do autor no aspecto cultural, né? E digamos, nas ideias. Ele diz, o Anderson, a explicação de Anderson em Comunidades Imaginadas é muito boa para pensar o advento das ideias nacionalistas dentro de certas elites culturais, mas não necessariamente convence, né, no que diz respeito à difusão e ao enraizamento destas ideias nas massas populares, em grupos sociais mais amplos, nem muito menos o advento de movimentos nacionalistas eficazes, né? Ou seja, uma coisa é entender de onde veio a imaginação nacional, outra coisa é como esta imaginação se transforma em política. Isso, segundo ele, Anderson não dá conta de explicar, até porque, né, o capitalismo editorial, por exemplo, que é um elemento importante, né, da explicação do autor, segundo Burley, teria um papel mais de um pano de fundo do que propriamente, né, um elemento explicativo, né,
mais efetivo no seu modo de entender a imaginação nacional. No caso de Gellner, ele elogia bastante a intenção de justamente procurar explicar em termos históricos sociológicos, né, como a modernidade cria condições para o advento, e não só o advento, mas a difusão e o enraizamento das nações e dos nacionalismos, né? Em particular, vinculando ao Estado, ao advento do Estado moderno, a desagregação dos antigos impérios dinásticos e das sociedades agrárias, a industrialização e a educação de massa. Porém, Breulin, acusa Gellner de, em alguns momentos, revelar para explicações de teor funcionalista, o que veremos na aula que vem. Em especial, o modo como ele relaciona o nacionalismo à necessidade da criação de uma força de trabalho educada, né, com a substituição da estrutura de classe pela cultura como sendo justamente o mecanismo pelo qual os indivíduos se inserem na divisão do trabalho. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque teremos uma aula seguinte que vai ser dedicada especificamente a isso, né? Mas justamente em sociedades não marcadas pela hierarquia do nascimento, né? Sociedades nas quais a divisão do trabalho se complexifica e, nesse sentido, se flexibiliza, né? Os indivíduos não se inserem sempre nas mesmas profissões, né? E, nesse sentido, a divisão do trabalho existe uma mobilidade crescente da força laboral. A educação de massas se tornaria a alfabetização em massas se tornaria um requisito fundamental, o que daria à cultura e à língua papéis centrais, o que em sociedades multiétnicas, em particular naquelas onde determinadas culturas estariam sujeitas a culturas dominantes do Estado, geraria reivindicações nacionalistas e assim por diante. Ora, diz Breulin, o problema é que, ainda que haja uma relação estrutural entre a industrialização e a educação de massas, os motivos que historicamente, concretamente, levaram à criação, ao advento e à disseminação de sistemas educacionais modernos variaram muito, né? Portanto, o autor acaba recaindo numa explicação funcionalista difícil de fundamentar. Por essas razões, Breulin considera mais interessante, é que ele volta a um dos seus pontos de partida, é mais interessante pensar o nacionalismo não tanto enquanto o advento de determinadas ideias ou formas de pensar em elites culturais, nem como a disseminação de determinados sentimentos, né, em grupos sociais mais amplos, mas enquanto política, né, como uma política específica do mundo moderno. O mundo moderno é caracterizado pelo quê, segundo ele? Né? Qual que é o quadro de referências que ele arma sobre a modernidade, né, para pensar o advento das nações e do nacionalismo? Né? Marcado pela especialização, né, de determinadas esferas, sejam elas o mercado, né, o Estado, né, e, nesse sentido, a separação entre Estado e sociedade civil, entre esfera pública e esferas privadas, né, entre Estado, religião, mercado, etc. Né? Nessa separação que é fundante da modernidade, surgiria uma série de problemas, tanto problemas ligados à desigualdade, né, e ao contraste entre a ampliação o advento dos direitos de cidadania dos indivíduos e as desigualdades próprias à economia de mercado, né, como também problemas de o que levaria justamente ao nacionalismo como resposta. Né? Mas resposta de que tipo? E aqui ele enfatiza justamente 3 dimensões, né? O que ele chama de coordenação, mobilização
legitimidade, ou seja, os movimentos nacionalistas forneceriam, por um lado, um mecanismo de coordenação entre determinadas elites, né? Um mecanismo de mobilização dessas elites em relação às massas populares e legitimidade, então é a legitimação de determinadas reivindicações. Né? Justamente a reivindicação de que, a nação existe, 2, né, ela tem direito à autodeterminação, 3, esses direitos deveriam se materializar preferencialmente pela formação de um Estado próprio. Né? E essas três características, né, coordenação, mobilização e legitimidade, poderiam ser combinadas de diferentes maneiras, né, e os nacionalismos, nesse sentido, poderiam se orientar por 3 fins diferentes. Então, aqui é uma matriz sextupla. Né? Por um lado, você pode ter nacionalismos cujas reivindicações se expressam em termos de secessão ou separação, no caso de grupos culturais dentro de estados mais amplos, né? Unificação, quando determinados grupos culturais estão difundidos em diferentes territórios, né? E não apenas ocupando parte do território de um estado, mas estão em diferentes estados, e reforma, né? Reorganização ou reforma de um estado existente. Né? E ele termina, então, com alguns exemplos, né, do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, que ele estudou no seu livro, né, os dois impérios. Então, o nacionalismo húngaro, por exemplo, no Império Austro-Húngaro, né, o advento do nacionalismo húngaro e dos nacionalismos dos eslavos do sul, romenos, tchecos, outros grupos menores dentro do antigo Império Habsburgo, e o nacionalismo grego, romeno, os eslavos do sul, dentro do antigo Império Otomano. E ele procura mostrar como as características desses impérios levaram a respostas nacionalistas diferentes. Né? No caso do Império Austro-Húngaro, um esforço de modernização do Império, a partir do reinado de José II, com a substituição do latim como língua da burocracia imperial pelo alemão, teria levado a uma reação da nobreza húngara, né? Nobreza territorial muito bem estabelecida, de passagem, que passa a se ver menos como uma colaboradora do império, parte dele, do que cada vez mais como uma nacionalidade ameaçada, cujos direitos e prerrogativas estariam ameaçados pelo predomínio dos alemães. E no momento seguinte, parte dessa aristocracia passa a mobilizar, ainda que de maneira limitada, né, justamente pelo temor de que isso fosse romper com seus privilégios sociais estabelecidos, sobretudo o monopólio da terra, setores do campesinato. E em reação a esse nacionalismo húngaro, que era, de novo, uma nacionalidade importante, bem estabelecida no Império, surgem outros nacionalismos de povos camponeses, sem o elemento de coordenação de elites presente no caso húngaro, como seria o caso dos nacionalismos dos eslavos do sul ou dos romenos. Já no caso otomano, né, ele procura mostrar que se trataria de um império em crise, né, um império decadente, né, e cuja incapacidade de se modernizar, né, também dada a inexistência de uma aristocracia territorial autônoma mais efetiva, teria dado ensejo primeiro ao nacionalismo grego, né, coordenado sobretudo, cuja mobilização se daria sobretudo por meio da Igreja Ortodoxa grega, ainda que vinculada a elites intelectuais que granjeariam, por meio do discurso helenista, né, o apoio dos países ocidentais, tanto do Império Czarista como da opinião pública de países da Europa Ocidental. Né? Haveria aí uma certa divisão, né, entre esse discurso helenista para fora e uma mobilização em termos cristãos para dentro. Né? E, de outro lado, o nacionalismo romeno também forjado em torno das paróquias da Igreja Ortodoxa, digamos, em oposição ao Império Islâmico, né, em ambos os casos, né, mas
essa mobilização se deu porque essas igrejas gozavam de uma boa dose de autonomia na medida em que os vínculos entre o poder local e o império se afrouxavam, né? Diferentemente do Império Austro-Húngaro, né, o Império Otomano não era considerado tão legítimo assim pelas potências da Europa Ocidental no século XIX. Então, digamos, essas seriam duas variantes, né, que exemplificariam um argumento mais geral do autor e que ele procura depois extrapolar a partir desses dois exemplos do final do século XIX para tentar entender justamente o declínio e a desintegração da União Soviética e da Iugoslávia socialistas que ele observava na época. Como, né, a crise de uma estrutura estatal, ainda que moderna, nos Estados comunistas, mas que teria limitado o desenvolvimento da sociedade civil e de formas autônomas da sociedade civil, como o mercado, ou igrejas autônomas, etc., né, e que já não corresponderia mais, né, ao desenvolvimento dessas sociedades, teria justamente levado ao nacionalismo como resposta propriamente política, em termos de tanto de coordenação de elites como de mobilização de base popular, né, incluindo atores variados, como setores reformistas das burocracias comunistas, lideranças religiosas e grupos e classes sociais mais amplos, né? Bom, este, em síntese, é o argumento de John Brearley, que é um argumento, como nós podemos ver, basicamente político, institucional e claramente modernista, né? Em contraposição ao argumento perennialista de Anthony Smith. Mas o que é interessante é que ambos, né, escrevendo mais ou menos na mesma época, fazem uma boa revisão da literatura, então, existente, da qual ambos fazem parte, e, nesse sentido, tomam posições divergentes em relação a essa mesma literatura, fornecendo um bom ponto de entrada comum para o estudo das nações e dos nacionalismos, os principais problemas em torno do qual essa bibliografia tem se debatido nas últimas